Bom, pessoal, na aula 3 nós vamos começar a ver então a parte técnica e nós vamos começar pelo desenho dos cargos. Para facilitar a compreensão de vocês, vamos refletir sobre a frase: as organizações são sistemas de papéis. Ou seja, toda organização ela tem que dar resultado. Porém, para ela chegar a esses resultados através de seus produtos ou serviços, ela precisa desempenhar uma série de atividades. Ela precisa vender, ela precisa treinar os seus funcionários, ela precisa contratar boas pessoas, ela precisa produzir ou prestar serviços, ela precisa comprar matérias-primas, ela precisa pagar os fornecedores, ela precisa receber dos seus clientes. Veja só, ela tem que executar então uma série de atividades das mais diversas características, de ordem técnica, administrativa, financeira, comercial. E isso é importante para que nós entendamos que as pessoas irão executar essas atividades. Logo, você tem que criar toda uma estrutura organizacional, que vocês bem conhecem pela utilização de um organograma, que é a representação gráfica dessa estrutura organizacional, para que as pessoas então venham a cumprir com as suas responsabilidades de acordo com aquilo que elas foram contratadas. Então, se eu tenho uma função que é voltada para a gestão financeira, então eu vou ter ali um departamento financeiro que vai ficar responsável pelo contas a pagar, pelo contas a receber, pela tesouraria da empresa, mas eu vou ter também algumas outras atividades. Eu tenho que treinar pessoas, aí eu já preciso de um departamento de recursos humanos. Comprar, eu preciso ter então um departamento de compras, de repente ligado à logística. A produção irá produzir, então preciso de um departamento de produção. Um departamento comercial para vender. Então eu preciso de todas essas atividades sendo realizadas e para isso eu preciso de pessoas. Porque só a partir daí, como nós vimos na aula anterior, é que nós vamos poder cumprir com a nossa missão, com a nossa visão, chegar na nossa estratégia corporativa pela execução correta da estratégia de marketing, de finanças, de RH, de produção, que serão transformados em planos operacionais dos seus respectivos departamentos. Dessa forma, eu estarei atendendo aos interesses dos clientes que vão me comprar os meus produtos e os meus serviços e posso dar o retorno que os acionistas esperam. Vocês devem se lembrar disso lá na primeira aula que nós falamos sobre os diversos interesses envolvidos dentro de uma organização. Então, de maneira geral, toda empresa ela precisa dar resultados. E como nós também falamos nas aulas anteriores, os resultados eles só são possíveis a partir do momento que as pessoas entregam esses resultados. Para isso, eu preciso então criar uma organização com seus respectivos níveis estratégicos, táticos, operacionais, para que cada pessoa dentro dessa estrutura execute corretamente o seu papel. De novo, as organizações são sistemas de papéis. Eu tenho diversas pessoas executando diversos papéis diferentes para que os resultados sejam atendidos. Só que algumas pessoas vão fazer um papel mais estratégico, outras vão fazer um papel mais tático, no nível gerencial, e outras vão fazer um papel mais operacional. Só que cada uma delas terá que ter uma responsabilidade específica dentro da organização. E por isso é importante que a gente entenda a questão do desenho dos cargos, porque cada organização vai ter uma estrutura organizacional diferente, porque os desafios que ela enfrenta são diferentes. Então, com base nisso, eu parto do princípio de que eu preciso primeiro organizar a minha empresa. Então, eu preciso identificar e agrupar de maneira lógica as atividades da empresa, de modo que os recursos disponíveis sejam aplicados de maneira eficiente e eficaz e a empresa e os seus funcionários realizem os seus objetivos mútuos, atingindo os resultados organizacionais. Então, PODC, vocês vão se lembrar.
planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa parte da organização é um dos fundamentos da administração. E para isso, quando você faz esse agrupamento, você cria então os órgãos ou os departamentos. Então, o que são órgãos ou departamentos? São grupos coerentes de pessoas. Coerentes por quê? Porque se você está lidando com vendas, você vai ter um grupo de pessoas voltados para a área comercial. Se você está agrupando as pessoas que lidam com valores financeiros, você vai criar um órgão ou um departamento financeiro. E elas estarão reunidas sob uma autoridade hierárquica única. Lembra lá do princípio da unidade de comando? Aqui nós temos a autoridade hierárquica, que vai ser a pessoa que vai definir os objetivos, que vai estabelecer as metas, que vai coordenar essa equipe, que vai controlar essa equipe, a fim então de que elas exerçam de maneira permanente uma função ou um conjunto de funções afins. E aí nós temos, de acordo com as empresas, isso como eu disse, vai variar muito de empresa para empresa, diferentes níveis. Numa empresa privada, geralmente você começa lá em cima com diretoria, depois cada diretoria tem os seus departamentos, cada departamento tem as suas divisões, cada divisão tem a sua seção e cada seção tem o seu setor. E dentro desses setores estão as pessoas. E ali nós temos as empresas públicas, que pode ser que varie um pouco. Na empresa pública, geralmente você vai ter secretaria, coordenação, divisão, serviço e setor, seção. Então, isso pode variar muito de empresa para empresa, a nomenclatura pode ser um pouco diferente. Em alguns locais você fala diretoria, outros você já fala superintendência, outro você já fala presidência. Então, a nomenclatura é o de menos. O que importa aqui é mostrar que existem níveis diferentes para você utilizar na organização da sua empresa. E aí, como exemplo, vamos pegar até o foco da nossa disciplina, que é o Departamento de Recursos Humanos. Você pode ter, por exemplo, uma divisão de admissão. Dentro dessa divisão de admissão, você pode ter uma seção de recrutamento e uma seção de seleção. Você pode ter uma divisão de cadastros. Ali você tem uma seção de registro e uma seção de pagamento. Na divisão de desenvolvimento, você vai ter uma seção voltada para treinamento e outra voltada para avaliação. Então, são maneiras diferentes e, de certa forma, até complementares, nesse caso aqui da tela, de você organizar então a sua empresa. Mas, de maneira geral, todos os níveis eles vão ter determinadas nomenclaturas para os cargos. Então, por exemplo, no nível de direção, você pode ter conselheiro, presidente, diretor, superintendente. Já no nível gerencial, você pode ter títulos como gerente, chefe, coordenador, líder. Se você passa para o operacional, de repente você vai ter analista, auxiliar, técnico, algo nesse sentido. E aí, com base nesses títulos, a gente pode então fazer uma montagem. Todo cargo, então já que nós estamos trabalhando com desenhos de cargo, cada cargo vai ter um título. E esse título ele pode ter um componente que nós consideramos como título fundamental: diretor, gerente, coordenador ou chefe. Nos títulos complementares, você pode ter os complementos vice, auxiliar, adjunto, geral, regional. E olha só, a gente pode já, com esse título fundamental e com o título complementar, fazer algumas junções. Por exemplo, diretor, mas eu posso ter também o vice-diretor. Eu posso ter o cargo gerente, mas eu posso ter o gerente auxiliar, gerente adjunto. Eu posso ter, por exemplo, um diretor geral, diretor regional. Viu como que a gente pode aí trabalhar a questão dos títulos? Tudo, claro, dependendo do que a empresa venha a trabalhar. E também aqui nós temos a questão dos títulos descritivos, que eu posso agregar também, por exemplo, uma área geográfica, ou um produto ou serviço, ou então um determinado órgão. Por exemplo, diretor-geral Nordeste. Posso ter gerente regional Sul.
posso ter, por exemplo, coordenador adjunto de informática, certo? Então, no nosso exemplo aqui, nós temos diretor adjunto de finanças, ou então gerente regional do Nordeste. São maneiras que você tem de nomear, de dar nomes aos títulos dos cargos que a sua empresa vai possuir. E aí entra a questão da departamentalização. Bom, a departamentalização então é o quê? É a forma de agrupar as atividades empresariais em órgãos e estes em unidades maiores ou principalmente para dividir os órgãos em unidades menores. E existem alguns critérios para você fazer a departamentalização. Você pode fazer a departamentalização com base nas funções, com base na geografia, no produto ou serviço que você presta, nos seus clientes, no processo que você utiliza, ou então usar um misto entre todos eles, que é o que a gente vai ver cada um desses agora especificamente. Por exemplo, você departamentaliza de maneira funcional quando você agrupa no mesmo órgão as atividades afins de mesma natureza, também ditas de mesma especialidade. Então, ali embaixo da gerência geral, eu tenho um departamento chamado departamento comercial. Nele, eu vou agrupar todas as pessoas relacionadas com as vendas da minha empresa. No departamento de produção, eu vou relacionar, eu vou agregar todas as pessoas relacionadas com o processo produtivo. No departamento administrativo, eu vou relacionar, agrupar aquelas pessoas voltadas com a administração da empresa. E, logicamente, no departamento financeiro, aquelas que vão lidar com dinheiro. Agora, eu posso, num nível abaixo, ter, por exemplo, uma diretoria financeira. E aqui fica mais claro o agrupamento com base em atividades afins. Porque dentro da diretoria financeira eu tenho um departamento de contabilidade, um departamento de tesouraria e um departamento de orçamentos. Repare, todos eles possuem algo em comum. Todos eles lidam com fluxo de dinheiro. Já a gerência de recursos humanos, você está agrupando em um departamento para administração salarial, para recrutamento e seleção de pessoas, para treinamento de pessoas. Então, notem o que eles têm em comum: gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Então, a departamentalização funcional, ela parte do princípio que você está agrupando as pessoas com base nas funções que elas desempenham dentro da organização. O que é diferente quando você departamentaliza por clientes. Você pode criar um departamento, porém você vai agrupar as atividades com o objetivo de servir a grupos de clientes externos ou internos. Então, por exemplo, lembra da nossa diretoria comercial? Bom, o que nós falamos agora há pouco? Que todas elas têm a ver a questão da venda de produto. Então, ali você vai agrupar todas as pessoas que estão relacionadas com a comercialização de produto. Porém, você pode departamentalizar de uma maneira diferente. Imagine que você tenha 3 clientes diferentes, 3 grupos de clientes diferentes. Você lida com exportação, então você vende para fora, você vende para o mercado externo, mas você vende também no mercado interno para um grupo específico de atacadistas e você vende para um grupo específico de varejistas. Então você pode fazer o agrupamento, você pode fazer a departamentalização, criando dentro da diretoria comercial uma gerência de exportação, uma gerência nacional de vendas para o atacado, grandes quantidades, e você pode criar uma gerência de vendas nacionais para o varejo. São maneiras diferentes. Por que você faz dessa maneira? Porque cada um desses clientes tem particularidades. Na exportação, você tem processos específicos de venda. No atacado, quem compra no atacado, os atacadistas, tem uma necessidade específica, é um método de negociação diferente, por exemplo, do que seria com clientes voltados para o varejo. Então, para cada tipo de cliente, você cria uma estrutura e, consequentemente, dentro daquela estrutura, você vai ter pessoas com treinamento, com habilidades, com aptidões diferentes das demais. No caso, por exemplo, de uma gerência de exportação, pode ser que você tenha
a necessidade de uma pessoa que seja fluente em uma ou mais línguas, que conheça muito de alfândega, que conheça muito de Receita Federal, que conheça bastante sobre a questão de despachos aduaneiros, coisa que você não precisa para fazer as vendas para o atacado e muito menos para o varejo. Então, reparem, departamentalizamos por clientes porque as pessoas que vão ocupar esses cargos, elas precisam ter conhecimentos, habilidades e às vezes atitudes diferentes das outras gerências. A mesma coisa, por exemplo, se nós departamentalizamos as vendas por farmácias, imagine então uma empresa que vende medicamentos. Você pode departamentalizar uma seção de vendas somente para farmácias, uma somente para hospitais particulares e outra somente para hospitais públicos. Por quê? Venda para hospital é diferente de uma abordagem de vendas para farmácias. E dentro da venda para hospitais, você ainda tem uma outra particularidade. Uma coisa é você vender para hospitais privados. Outra coisa é você vender para hospitais públicos, que depende de licitação, tem toda uma burocracia governamental. Aqui se aplica as mesmas questões que nós falamos no exemplo anterior. Cada pessoa ocupando uma área diferente dessas precisa ter um conjunto de habilidades e conhecimentos diferentes dos seus demais colegas. E nós podemos departamentalizar também por área geográfica. E nesse caso, você agrupa por áreas geográficas as atividades que são executadas em uma mesma região, independente da natureza do produto. Aqui, o foco não é mais o cliente, e sim aquela região onde você está atuando. Então, por exemplo, você pode ter uma presidência e subordinada a essa presidência, você vai ter uma diretoria voltada para o estado de São Paulo, uma diretoria voltada para o Rio de Janeiro e outra abrangendo toda a região Nordeste. Por quê? Porque cada um desses mercados terão as suas particularidades. Então, um mesmo grupo de produto ou diversos produtos serão ofertados, diferentes equipes irão trabalhar naquelas regiões específicas. Por quê? Para tratar as particularidades. As maneiras, por exemplo, o comportamento de pessoas que moram na região Nordeste vão ser diferentes, provavelmente, de pessoas que moram ou de empresas que estão atuando na região Sudeste. E dentro da própria região Sudeste, você pode ter empresas com comportamentos diferentes no estado de São Paulo e mesmo no Rio de Janeiro. Então, cada uma dessas áreas terão os seus objetivos, as suas metas, os seus acompanhamentos específicos por parte de cada equipe. E você pode ter também a departamentalização por processo, que é quando você concentra no mesmo órgão todas as pessoas que utilizam o mesmo tipo de equipamento ou técnica, ou então que operam um mesmo processo. Então imagine que você tem um departamento de produção. Nesse departamento de produção, você tem um fluxo de trabalho que é executado em diferentes departamentos, em diferentes setores. Então você pode, por exemplo, agrupar todas as pessoas que trabalham na seção de fresas e criando ali, então, uma seção chamada seção de fresas. A mesma coisa, criar um departamento voltado para a seção de tornos, ou para a seção de plainas, ou para a seção de furadeiras. Por quê? Porque ali você vai ter um grupo específico de pessoas operando o mesmo equipamento ou utilizando-se das mesmas técnicas. Essas pessoas estarão sob a subordinação de uma pessoa específica, sobre a chefia de uma pessoa específica, que vai estabelecer metas, estabelecer objetivos, determinar como o trabalho deve ser feito, ok? E todas elas vão dar então a sua contribuição, a sua colaboração para o resultado final do departamento de produção e que, por sua vez, dará a sua contribuição, o seu resultado para o alcance dos objetivos da organização. Então, esses são os tipos de departamentalização. Você pode ter aquele último que estava na lista, que na verdade é a utilização de dois ou mais desses tipos de departamentalização. Então, você pode ter numa mesma estrutura uma departamentalização
por processo, mas numa outra parte do seu organograma, uma departamentalização por região geográfica, por exemplo. Então é muito comum que isso aconteça, porque a departamentalização ela tem que servir à estratégia de recursos humanos. Então você tem que organizar a sua estrutura, seja ela funcional, seja ela por clientes ou com base em pontos geográficos ou então por processo, desde que essa seja a melhor maneira de você atingir os seus objetivos. Então, uma organização funcional, ela não vai mostrar como que o valor é agregado, ela simplesmente mostra como que a empresa está organizada. Ela tem um ponto negativo que ela leva em consideração que as funções são mais importantes que os clientes, então em um organograma você não consegue especificar qual é a contribuição daquelas pessoas para os clientes. De certa forma, as responsabilidades elas meio que se perdem nas interfaces. Você consegue ver claramente quais são os departamentos, mas você não vê claramente como é que eles se relacionam. E você, quer queira, quer não, você acaba criando os chamados silos funcionais, que é aquela visão muito departamentalizada, muito engessada da organização. Mas não tem jeito. A organização funcional e a sua representação gráfica através de um organograma ainda é a melhor maneira de você gerenciar a estrutura de uma empresa. E é justamente nesse ponto que nós vamos trabalhar na próxima aula, quando vocês vão aprender então a construir um organograma usando uma ferramenta. Então, na próxima aula, vocês vão colocar esse conhecimento em prática, vocês vão então desenhar um organograma, se preparando para o trabalho que vocês devem apresentar um pouco mais à frente, tá ok? Então, até a próxima aula, nos vemos lá. Tchau, tchau.